Olá, eu sou o professor Marco Túlio e essa é a quarta aula do nosso curso de Lógica de Programação e nós vamos falar hoje sobre estruturas de repetição. Bem, já falamos sobre estruturas condicionais, né? E o que são estruturas de repetição? As estruturas de repetição são estruturas que promovem, o nome já está dizendo, né? A repetição de um trecho do código por mais de uma vez, né? Então, você pode repetir, isso é muito usado em programação, uma instrução, um conjunto de instruções mediante alguns parâmetros ali, algumas situações que você vai determinar, que você vai estipular. Né? Então, é muito importante frisar logo no início, né, que as estruturas de repetição elas podem provocar o que a gente chama de loop infinito. Ou seja, né, uma condição ela é testada para que essa repetição ela continue em alguns momentos, em alguns casos, ou ela pare em outros casos, dependendo da estrutura de repetição que você vai usar, né, isso pode continuar ou isso pode ser interrompido, e é essa condição que você tem que ter cuidado. Né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque existe uma estrutura, vamos ver já já, que é o enquanto e a outra eu repito até, que se essa condição ela falhar, de alguma maneira, né, ela for verdadeira para sempre, né, você vai ter um loop infinito, a máquina vai travar. Pelo menos o seu programa vai travar. Se a máquina vai travar, são outros 500, né? Mas alguma coisa você vai ter que fazer. E se isso acontecer na frente do usuário, vai ser realmente um grande problema. Então, estruturas de repetição podem promover um loop infinito. O loop é repetição, né? Então, temos que ter muito cuidado. E vamos ver quais são essas estruturas e como trabalhar com elas. Né? Não são coisas muito difíceis, mas até então o nosso conteúdo mais complexo é esse. Né? Então eu já falei um pouco sobre isso, mas estruturas de repetição, né? Uma estrutura de repetição permite executar mais de uma vez o mesmo comando ou conjunto de comandos de acordo com uma condição ou um contador. Vale a pena dizer que até mesmo quando você usa uma estrutura de repetição onde você está contando algo, há uma verificação de alguma coisa. Uma condição onde ela é verificada. Não é? Porém, o contador ele vai sempre proporcionar o fim desse loop, sempre. Por exemplo, você vai contar de 1 a 10, de 1 a 1000, de 1 a 10.000, então em algum momento isso vai acabar. Mas quando você usa uma estrutura de repetição sem contador, você na verdade está verificando somente a condição para que essa estrutura pare. Né? Então isso pode ser para sempre. E aí é que mora o perigo. Né? Se for para sempre, vai travar alguma coisa. Né? E quais são as estruturas de repetição que a gente tem? A gente tem o para, o enquanto e o repita até. O para é o contador, que vai contar. O enquanto e o repita até não contam. Eles efetuam uma repetição, até que, no caso do enquanto, algo seja falso, e também o repita até que seja falso. Só que no enquanto a verificação acontece no começo e no repita até a verificação acontece no fim. A gente vai ver isso daí. Né? Enquanto essas condições forem verdadeiras, esses loops vão continuar. Né? A menos que elas sejam falsas. Aí o loop para. Né? Bem, como é que é o fluxograma de um exemplo aqui que eu bolei para exemplificar a estrutura de repetição para? Bem, então vamos ver. Né? O que acontece aqui é o seguinte, a gente tem aqui um início, o símbolo do início, né? Logo em seguida temos uma variável i que recebeu o valor 1, e logo em seguida tem uma verificação. A variável i é maior do que 10? Não, não é, ela acabou de receber 1. Né? Então vai para o falso, joga o i na tela. Vai para a esquerda, seguindo a seta, sobe, i igual a i mais 1. Nesse instante, i recebe 2. Verifica de novo, i é maior do que 10? Não, i é 2, então isso aqui é falso. Desce novamente, joga o i na tela, 2 na tela. Esquerda, sobe, i igual a i mais 1, e agora é 3. Verifica de novo, i é maior do que 10? Não, i é 3, então isso aqui continua sendo falso. Desce, 3 na tela. Esquerda, sobe, i igual a i mais 1, e agora é 4. Então vamos perceber uma coisa importante. Esse canto à esquerda aqui do fluxograma é justamente uma repetição. Isso vai ficar repetindo até que essa condição i maior que 10 seja verdadeira. Quando ela for verdadeira,
o algoritmo termina, o fluxograma termina. Enquanto ela for falsa, ele fica nesse loop aqui à esquerda. E o que está acontecendo aqui nada mais é do que a exibição dos números de 1 a 10 na tela. Então a gente está contando, isso aqui é um contador. Isso aqui nada mais é do que um contador, que conta de 1 até 10 e vai terminar quando essa condição for falsa, quando essa condição for verdadeira e é maior do que 10, né? Então, se for, termina. Então, se vai i igual a i mais 1, 2, 3, 4, vai aparecer na tela. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando i for 10, i é maior que 10? Ainda não. I é exatamente 10. Então, jogo 10 na tela, desce, esquerda sobe, i igual a i mais 1, i é 11, i é maior do que 10? Agora é. Então, direita, verdadeiro, termina. Então, nós vamos colocar na tela exatamente os números de 1 a 10. Então, repetindo, isso aqui é o contador, né? Isso é o para. Bem, como é que fica a estrutura para no português estruturado? Você escreve para, aqui tem uma variável contadora, que pode ser qualquer letra, qualquer coisa, qualquer nome, dentro daqueles parâmetros de construção, de criação de variáveis que a gente já conhece, né? Então o pessoal usa muito o i, sempre usam o i, ou pode ser qualquer coisa, né? Então fica para uma variável contadora de um valor inicial para essa variável até um valor final para essa variável, passo um valor de incremento a essa variável, faça. Então como é que ficaria essa situação do contador, né? Para, por exemplo, para i de 1 até 10, passo 1, faça. O que vai acontecer? A variável i vai receber o valor 1, vai receber o valor 2, depois o valor 3, de 1 até 10, de um passo 1, ou seja, de 1 em 1, e vai fazer o que está aqui dentro, que são instruções, né, que vão ser executadas enquanto essa variável estiver no escopo entre 1 até ela atingir o valor final, que vai ser 10. E não se esqueça do fim para, aqui embaixo. Isso determina o final da estrutura de repetição, para e fim para. Certo? Então, só falando uma coisa importante, se o passo aqui for de 1 em 1, você não precisa escrever isso. Esse passo pode ser omitido, né? Então ficaria para i de 1 até 10, faça. E no caso aqui, escreva aí, por exemplo, imprima aí o que você estiver fazendo. No caso do português estruturado, escreva, né? Então vai jogar o i, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5 até 10 na tela, e vai acabar aqui. Certo? Então isso aí é o para, é o contador que nós vimos até agora. Então vamos aos exemplos. Bem, aqui nós temos um exemplo que é uma estrutura de repetição para que vai fazer exatamente isso, né? Escrever os números de 1 a 10. Percebam que a variável i que foi criada tem que ser um inteiro, eu vou contar de um valor até o outro, né? Um valor inicial até o valor final. Isso não pode ser decimal, não pode ser real, tem que ser inteiro. E essa estrutura pequenininha aqui vai resolver esse problema enorme. Percebam que isso aqui podia ser de 1 até 1000. Ia ser resolvido de qualquer jeito, né? Então fica para a variável i, podia ser qualquer outra, de 1 até 10, faça. No visual eu faça é faca, né? Não tem cedilha. É o visual de 2.0 que eu estou usando. Aqui no meio escreva aí. E aqui embaixo o fim para, que vai determinar o limite, né, o escopo aqui do loop, aqui da estrutura de repetição para. Né? Então só isso resolve. Vou repetir, se eu coloco aqui de 1 até 100, isso vai contar de 1 até 100 sem problemas. Eu vou resolver essa situação toda com 3 linhas de código. Um para, um escreva e um fim para. E acabou o problema. Vamos ver se funciona? Bom, tá lá. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou e pronto, contou. Vamos ver se fica até 100, como é que fica. Na tela deve ficar meio bagunçado, vamos ver. Tá lá. Não deu para ver tudo porque foi até o fim da tela. Se eu colocasse um escreval, ele ia terminar, ia descer, né? Aqui 30 foi o limite que deu para ver, mas ele continuou. Né? E terminou. Então percebam vocês que com poucas linhas de código eu resolvo problemas grandes. E a estrutura de repetição ela serve para isso, né? Para a gente resolver problemas grandes, né? Então vamos continuar aqui com mais um exemplo.
O que esse exemplo faz? Né? Escrever os números ímpares de 1 a 10. Bom, a gente sabe que os números ímpares de 1 a 10 são 1, 3, 5, 7 e 9. E o que é isso? É contar de 1 a 10 de 2 em 2. Né? 1 com 2, 3 com 2, 5 com 2, 7 com 2, 9. Com 2, 11, acabou, não é mais 10. Né? Então, como é que eu resolvo isso? Está aqui a variável i, que foi criado, é um número inteiro, e aquele mesmo loop que eu fiz agora anteriormente, só que de i de 1 até 10, passo 2, ou seja, para contar de 2 em 2. Então, como é que vai funcionar aqui? Eu escrevo aqui no meio, como é que funciona isso? 1, 3, 5, 7 e 9. Não é? Funcionou. Contei os números ímpares de 1 até 10. Mas se eu quisesse contar os pares, como é que eu faria? Bem, vamos lá. O que são os números pares de 1 até 10? É só colocar aqui ó, o 0 no par até 10, uma questão de bom senso. Passo 2, vai contar 0, 2, 4, 6, 8, 10. Eu só troquei aqui do 1 para o 0. Então dá para colocar 0 aqui no par? Dá para colocar o 0 no par. Então é possível? É possível. Estou usando esses exemplos pequenos para só exemplificar o par e o passo. Tá? Então vamos ver? Vamos lá. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Contou. Né? Contou os números pares de, de 0 a 10. Né? Bem, resolvido isso, tem uma outra estrutura que é a chamada enquanto. O enquanto, como eu disse ainda há pouco, ele é problemático no sentido de que se a condição ela for verdadeira para sempre, não é? Esse loop vai virar infinito. Então, como é que funciona o enquanto? Vamos lá. Início, né, leu uma variável chamada num e desce. Desceu, desce reto, porque essa parte aqui à direita, essa setinha aqui, ela só vai acontecer em outro momento. Né? Desce reto. A variável num é diferente de zero? A princípio, sim. Né? Eu não disse que ela é nada, li um número lá. Então, se o cara colocar o número 1, vai ser diferente de zero. Então, cai para a direita, lê o número de novo, sobe, esquerda, verifica outra vez. O número é diferente de zero. Vamos supor que a pessoa tenha digitado 5. Direita, vai exibir o número na tela, sobe, esquerda, cai na verificação. O número é diferente de zero. Então, vai ficar nisso aqui, gente, até o sujeito digitar zero. E se ele morrer e não digitar zero, essa coisa não termina. Entenderam a problemática? Isso aqui não está contando nada. Isso está travado aqui na parte à direita, enquanto esse número aqui for diferente de zero. Então, se essa condição aqui fosse escrita de uma maneira errada, isso ia travar a máquina. Se eu, por exemplo, quer ver uma forma de travar? Se eu, por exemplo, não coloco esse comando aqui de leitura à direita aqui, esse símbolo do fluxograma que lê o número, e já encaminho direto isso para a condição, isso vai ficar verificando essa condição para sempre. Não vai ler nada no meio do caminho. Vai ler só uma vez aqui no começo e vai verificar isso aqui enlouquecidamente para sempre. E vai travar. Então, o enquanto tem que tomar cuidado com ele. Porque se deixar, ele trava mesmo. Tá, mas e quando essa condição for falsa? O cara digitou zero, né? O número diferente de zero? Não, ele é igual a zero. Então isso é falso. Se é falso, desce e terminou aqui o algoritmo. Certo? Então muito cuidado com o enquanto, porque o enquanto ele trava a máquina. Né? E como é que fica o enquanto no português estruturado? Você não escreve mais para, né? Você escreve enquanto e uma expressão lógica. Perceba a diferença, né? O para, ele conta, o enquanto ele só verifica. Se essa expressão lógica for verdadeira, né, ele vai ficar executando o que tiver escrito aqui dentro, entre o enquanto e o fim enquanto. O que tiver aqui dentro, as instruções que você escrever aqui dentro vão ser executadas enquanto essa expressão lógica for verdadeira. Certo? Então, em algum momento isso tem que ser falso. Se for verdadeiro para sempre, vai travar. Estou repetindo isso porque acontece. Hein? Bem, vamos para os exemplos.
Vamos lá. Ler os números digitados enquanto o número digitado for diferente de zero. É o que a gente fez aí ainda há pouco, né? Então vamos lá, coloquei uma variável aqui chamada num, né? Podia ser qualquer coisa, coloquei num de número. E já começo, para não travar, né? Eu já começo aqui, se eu tiro essas linhas aqui eu posso travar aqui, né? Escreva, digite o número. E o sujeito lá tem que digitar alguma coisa, eu vou colocar leia num, né? A próxima coisa é eu entrar no meu loop enquanto, né? Enquanto o num for diferente de zero, faça, né? Escreva, digite o número e leia o número. Lembra que eu acabei de dizer lá no fluxograma que se eu não colocar alguma coisa que faça com que haja uma parada dentro desse enquanto, ele vai repetir isso para sempre? Pois é, e essa parada é exatamente esse lei aqui. Ó. É aquele símbolo lá no fluxograma que eu disse ainda há pouco. Né? Ó, se não houvesse essa leitura da variável aqui, isso ia ficar repetindo para sempre. Então se eu tirar essa linha que leia, vai travar. Porque ele vai ficar nesse enquanto o número já foi lido. Se for diferente de zero, ele vai entrar nesse escreva aqui dentro. Não vai ter um outro layer, ele vai ficar escrevendo, verificando, escrevendo, verificando. O número foi digitado, foi diferente de zero, vai ser para sempre, porque eu não leu de novo. E isso vai provocar uma trava no código. Então, mais uma vez, estou repetindo, estou frisando isso porque é importante, né? Muito cuidado, muito cuidado. Vamos ver se funciona. Digite o número 2, digite o número 3, digite o número 2, digite o número 1, e assim vai. Agora eu vou colocar o zero. Zero. Acabou, pronto. 2, 3, 2, 1, quando eu coloquei o zero, terminou. Mas eu quero frisar o seguinte. Vamos rodar isso aqui de novo. Número 3, 2, 1, 5, 23, 30, 20, 10. Cadê que isso para? Isso não para nunca. Estão percebendo? Isso só para se eu digitar o zero. Não tem limite. Vou digitar o zero aqui, ó. Parou. Certo? Então cuidado, muito cuidado. Né? Senão você vai provocar uma situação complicada. Certo? Então isso aqui é um exemplo do enquanto. Vamos ver se tem outro exemplo aqui. Eu acho que sim. Vamos ver esse aqui. Ah, sim. Esse aqui é interessante. Em vez de ler os números, eu quero somar os números que eu digitei enquanto o número digitado for diferente de zero. Né? Então isso aí requer um pouquinho mais de atenção, tem que pensar um pouco mais, mas não é difícil assim não. Então, na verdade, eu vou repetir praticamente, né, aquele algoritmo que eu fiz ainda há pouco. Escreva, leia, enquanto, fim, enquanto. A única diferença é que eu criei aqui uma variável chamada soma, né, e dentro desse loop aqui, em vez de deixar só o escreva e o leia, eu coloquei uma linha que é a variável soma vai conter, a partir desta linha, o que havia dentro dela, mais o num, que foi aquilo que foi digitado. Então, se soma tinha 0 e alguém digitou 2, soma vai ter 0 mais 2, 2. Se tinha 2 e alguém digitou 3, soma vai ter 2 mais 3, 5. Soma vai ter 5. Então percebam que é esta única linha, só essa, que está somando e conseguindo guardar o conteúdo dessa soma na variável soma para que eu exiba isso depois. É só essa linha. Então é um exemplo bem claro de como programar não é uma coisa tão difícil. É só uma questão de bom senso na maioria das vezes. Né? E o resto é sintaxe. Em qualquer outra linguagem que você for mexer, o resto é sintaxe. Desde que você compreenda que essas estruturas existem e tenha um bom senso que é inerente à profissão de programador, né? O resto é bom senso. No final, quando esse fim enquanto aqui determinar o final desse enquanto, eu escrevo. Né? A soma dos números lidos é e vai exibir a variável soma. Então o que vai acontecer? Digite um número, vai ler esse número, vai entrar nesse loop aqui, né? Enquanto essas coisas acontecerem, soma, depois escreva, depois lê, soma, escreva, lê, soma, depois que acabou tudo, escreva o conteúdo da variável soma. Bom, ver? Então vamos lá, digitei 2, digitei 3, digitei 2, 3 com 2, 5 com 2, 7 com 3. Bom, digitei o 0, a soma dos números deu 10. Tá certo.
2 com 3, 5, com 2, 7, com 3, 10. O zero não conta porque termina a repetição aqui. Então, a quantidade de números digitados foi essa e a soma deles é o 10. Né? Então, funciona. Agora, eu vou frisar novamente. Vejam vocês. 3, 2, 5, 7, 78, 1025, 1120, 2000, 15, 35, 29. Perceba que essa coisa não para. 100, 35, 32, de novo, 50. Agora eu vou botar o zero. A soma foi 2.472. Isso aqui ia somar para sempre até que eu digitasse o zero. Então, se eu não coloco aquele limite, que é justamente ler isso aqui dentro, antes da verificação, esse número 3 aqui seria o valor da variável num para todo sempre. E isso ia travar. Né? Então, estou frisando porque é complicado. É perigoso. Certo, gente? Bem, então isso aí é o loop enquanto. Né? Deixa eu fechar aqui e vamos continuar. Bem, existe um loop também que é o repita até. Observe que o repita até ele faz uma coisa parecida com o que o enquanto. Só que na verdade não é exatamente a mesma coisa. A condição do repita até ela é testada no final. Não é? Ela é testada exatamente no final. E quando ela for verdadeira, é que ele segue, não quando ela for falsa. Né? Então, por exemplo, início, setinha para baixo, leu a variável num, leu. Verificou, num é igual a zero, né? Se for igual a zero, desceu e terminou. E se não for zero, esquerda, sobe, direita, cai aqui em cima, desce e lê o número de novo, num. Num é igual a zero, se não for, esquerda, sobe, direita, desce, lê o número de novo. Perceba que eu não estou perguntando se ele é diferente de zero, estou perguntando se ele é igual. Então não vai fazer confusão com isso. Né? O repita até verifica no final, ele está verificando o seguinte: se for verdadeiro, segue. Se for falso, repete alguma coisa. Certo? Então, muita atenção. Bem, estrutura de repetição repita até no português estruturado. Como é que fica isso no português estruturado? Fica repita e nada mais aqui do lado. Ele vai executar tudo que está aqui dentro pelo menos uma vez, mesmo que essa condição aqui embaixo não seja satisfeita. Né? Ele vai, mesmo que essa condição seja verdadeira, falsa, não importa, ele vai executar o que está aqui dentro pelo menos uma vez. Se você não quer que esse bloco de código não seja executado nenhuma vez, caso essa condição não seja o que você quer que ela seja, você usa o enquanto. O enquanto pode parar a coisa no início. Ele verifica lá enquanto aquela condição é falsa, ele não executa nada. O repito até ele vai executar isso aqui pelo menos uma vez. Né? Então repita. Aí tem as instruções aqui embaixo a serem executadas repetidamente até a expressão lógica retornar verdadeiro, que a gente viu aqui ainda há pouco, né? E aqui vem até e vem uma expressão lógica. Então, enquanto a expressão lógica for falso, ele vai ficar executando isso aqui. Repita até que isso seja verdade. Então, se isso aqui for falso, ele vai continuar executando isso aqui dentro. Mas eu vou repetir uma coisa importante. A diferença é, o repita até, a diferença não é nem tão gritante com relação ao fato da verificação da expressão ser verdadeira ou ser falsa. Não é essa a questão. O ponto é o seguinte, ele vai repetir o que está aqui dentro pelo menos uma vez. Então, muito cuidado. Se você colocar alguma coisa aqui dentro que você não quer que aconteça, caso alguma coisa não seja verdade ou não seja falso, não importa, mas você não quer que aconteça isso aqui, em momento nenhum, você pense e use o enquanto. Se você usar o repita, seja lá o que for que você coloque nessa expressão lógica, ele vai executar esse bloco de códigos aqui pelo menos uma vez. E aí, se você gravar uma coisa no banco de dados, está feito o desastre. Né? Não é o caso do Visual aqui, mas vai ter que pegar o banco, achar o registro, apagar, é uma complicação. Então não use o repita se você quer que alguma coisa aconteça pelo menos uma vez. Certo? Então, hora dos exemplos. Está aqui um exemplo com repita até. Ler os números digitados
até que o número digitado seja zero. É a mesma coisa que aquele enquanto fez, só que aquilo era enquanto o número digitado fosse diferente de zero. Aqui é até que o número digitado seja zero, certo? Se você observar até o português sem ser estruturado, essa frase aqui já te dá uma ideia do problema, já te dá uma ideia do que você vai ter que fazer. Né? Então lê tudo até que o número digitado seja zero. Então vem lá a variável num, né? E aqui em vez de enquanto, eu coloquei repita, do lado do repita não tem nada. Isso aqui vai acontecer pelo menos uma vez. Escreva, digite um número, leia um número, até que esse número seja zero. Quando for zero, parou. Então isso aqui vai ficar num loop aqui dentro até que o sujeito digite zero. Então perceba, vou falar isso mais uma vez. Se o cara digitar 1258 e eu não tivesse essa linha aqui, leia um, o que ia acontecer? Até que seja zero. Vai ser zero em algum momento? Nunca. Porque se eu tirar essa linha leia, não vai haver uma leitura novamente do mundo exterior da variável, não vai acontecer nada. Então isso vai ficar aqui para sempre, porque nunca vai ser 1258 para sempre. O que interrompe isso é justamente esse leia aqui. Então cuidado para não travar. Certo? Vamos ver se funciona? Vamos lá, digite o número 3, 2, 4, 5, 20, 12, 23, 25. Agora eu vou digitar o zero. Está lá, fim da execução, terminou. Realmente, ele leu e mostrou os números todos que eu digitei, até que eu digitei o zero e tudo parou. Então, qual é a diferença do repita para o enquanto? Repita testa no final, enquanto testa no início. Outra diferença, enquanto verifica uma coisa e essa coisa for sendo verdadeira, isso aqui vai. Repita, verifica uma coisa até que esta coisa seja verdadeira. Quando essa coisa é verdadeira, isso aqui para. Certo? São conceitos parecidos, mas não são iguais. Né? Vamos ver um outro repita aqui. Vamos lá. Esse aqui, eu vou baixar aqui o limite aqui da linha aqui do Visual, né? Somar os números lidos até que o número digitado seja zero. Então, faz aquela soma, né, que nós vimos ali com o loop enquanto, certo? Só que aqui eu estou usando repita. Então, tudo que eu falei a respeito do repita no algoritmo anterior se aplica nesse aqui. Cuidado para não repetir direto. Cuidado para não repetir pelo menos uma vez que você não quer que seja repetido, que seja executado, né? Cuidado para não executar pelo menos uma vez, senão você está usando a estrutura errada. Né? Então como é que fica? Repita, nada mais do lado, escreva, digite o número, leia esse número e soma. Lembra? Soma recebe ela mesma, que está lá dentro dela, mais o número que foi digitado. Isso vai acontecer até que esse número digitado seja zero. E quando ele for exatamente zero, passe aqui para baixo, escreva a soma dos números lidos é a variável soma. Certo? Então esse loop que vai acontecer até que a pessoa, o usuário, ele digite zero. Né? E esse soma vai guardar o que estava dentro da variável soma mais o que a pessoa está digitando. Então isso aqui a gente acabou de ver. Né? Eu só estou usando um loop repita, uma estrutura repita, em vez da estrutura enquanto. Vamos ver se funciona? F9. 2, 3, 5, 3 com 2, 5, com 5, 10, com 2, com 2, 12, com 2, 14 e eu vou digitar o zero. A soma dos números lidos é 9, porque quanto é essa que eu fiz, hein? 3 com 2, 5, com 2, 7, com 2, 9. 14 não, estou dormindo. Isso dá 9, só para confirmar, vamos lá. Número lido, 1, 2, 3, com 3, 6, com 4, 0, deu 10. É porque eu pensei em um número naquela hora e não coloquei, eu coloquei 0 e não escrevi o número. Então eu coloquei um número que a soma dava 14. Né, e eu não coloquei esse número. Está funcionando direitinho. Se eu não colocar o último número e colocar o 0, pensando nesse número não vai mesmo, né? Algoritmo vidente, mediúnico, realmente não funciona, não é verdade? Então você coloca tudo, quando coloca o 0, aí ele soma e termina, né? Bem, gente,
Deixa eu ver se há mais alguma coisa. Eu acho que não. Então, por hoje é só. Pessoal, é isso. Vamos continuar com esse curso, mas por hoje as estruturas de repetição terminam aí. Forte abraço a todos.